Olá, boa noite. Já estamos ao vivo. Um pouquinho de atraso, 1 minuto de atraso. Agora, 8 horas do dia 5 de junho de 2019. Deixa eu anotar aqui. 5 de junho de 2019. Muito obrigado para quem já chegou ao vivo. Muito obrigado para quem vai chegar daqui a pouco. Eu acho que vocês vão notar. Deixa eu só ver se o volume do celular tá no máximo. Vocês vão notar a voz um pouco anasalada e pode ser que eu venha tossir algumas vezes, parece que a gripe tá pegando, é, mas eu não queria deixar de fazer essa live para vocês, para manter o nosso compromisso de estar aqui todas as quartas-feiras tirando dúvidas, respondendo perguntas, respondendo as dúvidas de vocês com relação a imóveis, com relação à documentação bancária, documentação de imóveis, com relação à aprovação bancária, aprovação de financiamento e outros itens relacionados a imóveis, tá? Então, para quem está chegando, um pedido de perdão antecipado, caso eu venha tossir, e um perdão antecipado pela voz anasalada e pelas fungadas, às vezes, de nariz, é que a gripe está pegando. Vou começar a ler algumas perguntas e caso as pessoas aí forem entrando e tiverem algumas dúvidas, pode me mandar. Lembrando, eu vou reforçar algumas vezes, dúvidas sobre aprovação para compra de imóveis, dúvidas com relação à documentação para transferência de imóveis, qualquer coisa relacionada a imóveis, eu vou tentar ajudar vocês. Se caso eu não souber, eu anoto aqui, pesquiso e amanhã eu informo para vocês, tá bom? Eu tenho algumas perguntas que as pessoas me mandaram. A gente abriu as perguntas para essa live hoje por volta de 2 horas da tarde, mais ou menos. E eu vou responder algumas dessas perguntas. Se algumas surgirem também, podem mandar aí também, tá? Então a primeira pergunta, a pessoa disse assim: Olá, meu nome está sujo, limpando poderia tirar? Tenho restrição na caixa. Acontece, é muito comum, às vezes as pessoas acharem que, olha, eu tive uma restrição no nome e aí eu vou compartilhar algo que eu aprendi de um curso que eu estou fazendo, que é uma coach de finanças, ela chama Luciana Fiot, e ela fala assim, olha, eu não gosto desse termo nome sujo, eu prefiro dizer que o nome está protegido. E é realmente um termo bem adequado. Uma vez que se você não conseguiu arcar com o pagamento das suas contas, algo atrasou, algo saiu do controle, então o SPC chama órgão, né, de proteção ao crédito, serviço de proteção ao crédito, ele está ali para te proteger. Ele faz uma anotação, né, no seu nome para que impeça que você vá no mercado e contraia mais financiamentos. O que a gente aprende muitas vezes é que dinheiro não vai resolver. Às vezes você precisa se organizar melhor. Então essa pessoa, ela diz que está com o nome protegido, né? E ela perguntando se limpando poderia tirar. Sim, é muito comum. Eu já tive alguns clientes, vários clientes para ser mais preciso, que tinham restrições, que o nome estava protegido lá no SPC, e assim que fizeram uma negociação ou assim que fizeram o pagamento da primeira parcela, eles já tiveram o nome liberado e logo em seguida a gente conseguiu a aprovação. E essa pessoa que mandou a dúvida complementa: eu tenho restrição na caixa. Aí é um outro caso. Alguns clientes que já tiveram restrições, já tiveram, por exemplo, um empréstimo na caixa e não conseguiu pagar. E aí acontece que a caixa ela adiciona o nome dessa pessoa num cadastro que chama CONRES. É uma sigla interna da caixa e essa pessoa fica lá por um período em média em torno de 5 anos. Então pode ser que se você teve um problema com a Caixa recente, você não consiga fazer um financiamento pela Caixa. Mas existem outros bancos com taxa de juros similares ou parecidas com a Caixa em que é possível fazer também esse financiamento. Então pode ser que a pessoa não consiga pela Caixa, mas por outros bancos ela consiga também. Tá? Tem uma outra pessoa que perguntou: eu fiz a entrada financiada em 16 vezes, a entrega das chaves média para 12 meses.
Então eu pagarei a entrada mais o financiamento? Sim. Uma vez que a entrega das chaves está prevista para 12 meses, e se você financiou a parte com a construtora em mais de 12 vezes, quando você receber as chaves, 30 dias depois, você vai começar a fazer o pagamento das prestações do seu imóvel. Então, 30 dias depois você paga a sua primeira prestação e aí, concomitantemente, você vai estar pagando também a 13ª parcela do valor que você dividiu com a construtora. Então eu sempre oriento os clientes que, se possível, façam a quitação da parte com a construtora antes de receber as chaves. Em alguns casos isso é possível, em outros casos o cliente não consegue fazer essa quitação e acaba acumulando as duas parcelas. E aí é interessante que o cliente faça essa compra muito consciente, né? Se programe, pense bem antes de fazer essa compra e o corretor pode te auxiliar nesse momento para fazer as contas. Olha, daqui a 13 meses você vai estar pagando, por exemplo, R$ 500 para a Caixa e está pagando mais R$ 400 para a construtora. Então esses R$ 900 ficaria legal para você? Aperta no seu orçamento, como é que vai estar daqui a um ano. Então, isso é importante. A compra de um imóvel, ela é uma coisa muito séria. Eu sempre oriento o cliente e aí eu tento trazer essa seriedade que também o cliente, ele é meio que você não está comprando um pão na padaria, você não vai ao supermercado e compra um item. É um imóvel que você está comprando, seja um apartamento, seja uma casa. Então, a compra deve ser muito bem pensada, tá? Tem uma outra pergunta aqui que me mandaram. Qual a melhor forma de comprar um apartamento sendo autônomo? Então, o que acontece? Eu falei até na live passada, se eu não me engano, e respondiam alguns tira-dúvidas nos dias atrás. Existe sim a forma de aprovação de crédito para clientes que têm renda autônoma. Hoje, o nosso Brasil cada vez mais vai caminhando para o empreendedorismo. Muitas pessoas deixam os empregos formais e começam a ser prestadores de serviço, começam a atuar em áreas que não são de carteira assinada. E a Caixa e os outros bancos também estão antenados por isso também, porque é possível fazer a aprovação de crédito para a pessoa que não trabalha de carteira assinada. E como que é feito isso? A gente precisa comprovar de outras formas que essa pessoa possui renda. E de que formas podem ser essa? Através dos extratos bancários. Geralmente, quando o cliente chega nessa situação, eu peço, e a Caixa também pede, né, os 6 últimos extratos bancários. E aí lá vai ser analisada as entradas, as saídas, tudo que aconteceu nesse momento aí, nesses 6 últimos meses. E aí é verificado junto a Caixa, né? A Caixa lança todos esses valores de entradas, saídas, compras no débito, depósitos, e aí é feito uma renda apurada para esse cliente. Então pode ser usado os extratos bancários, pode ser usado também as faturas de cartão de crédito. Eu costumo pedir também as 6 últimas faturas de cartão de crédito. E adicionalmente, se o cliente, por exemplo, eu pago um aluguel de R$ 1.200 e às vezes a gente quer comprovar que ele tem um rendimento bom. Então, se ele já tem esse aluguel de R$ 1.200, a Caixa vai entender que ele tem condições de pagar, ele já paga o aluguel de R$ 1.200, então, no mínimo, ele tem essa renda de R$ 1.200. E aí, cada caso é um caso, deve ser analisado com muito critério, mas sim, é possível comprar um apartamento sendo autônomo, tá? É muito tranquilo, inclusive. Uma outra pessoa me perguntou o seguinte: eu tive um corte de subsídio, a construtora disse que depois que assinar com a Caixa vai emitir os boletos. Estou com medo dos valores aumentarem. O que acontece? No momento da aprovação de crédito, é concedido um subsídio para o cliente, né, com base na renda desse cliente. E aí, depois, no momento da assinatura do contrato, pode ser que o normativo da Caixa tenha mudado, pode ser que ele não esteja mais nas regras anteriores. Então, digamos, no momento que foi aprovado o crédito, essa pessoa ganhou 10 mil de subsídio e aí depois ela ganha 8 mil de subsídio. Isso acontece em geral com imóveis quando eles são de lançamento. Deixa eu ajeitar a tela um pouquinho aqui. Em geral acontece quando os imóveis são de lançamento e aí demora um pouco mais para a Caixa chamar os clientes para assinar o contrato.
Então, quando acontece isso, esse cliente que ele iria ter um 10 mil de subsídio, como ele teve 8, então ele tem 2 mil a negociar com a construtora. E aí o que pode ser feito? A construtora chama esse cliente e é feito um aditivo de contrato. E aí, esse aditivo de contrato, a construtora vai colocar lá, olha, os 2 mil restantes, os 2 mil, na verdade, que você não teve acesso ao subsídio, como é que você vai querer pagar? E aí é feita a divisão para esse cliente. O que é importante é que seja feito esse aditivo antes da assinatura. Porque às vezes o cliente assina o contrato e aí ele não sabe como vai ser essas parcelas, e pode ser que esses 2 mil a construtora fala assim, olha, eu vou dividir só em 2 vezes, em 2 parcelas de 1.000. E pode ser que esse valor fique pesado para o cliente. Então é importante, tudo bem conversado é bem resolvido. Então, o cliente negociando isso antes com a construtora, fica mais fácil para que ele negocie essa diferença de subsídio. O Marcos aqui, que é um colega corretor, me disse assim, precisa de um limite de cheque especial. Digamos, é bom que o cliente tenha. Eu já tive clientes que tinham um limite de cheque especial e foram aprovados. E já tive clientes também sem limite de cheque especial que foram aprovados. Então, tudo que mostra que você tem um crédito no mercado é bom para aprovação do crédito na Caixa, mas não é essencial. Ou seja, se o cliente não tiver, ele não consegue. Não, não é assim. Se o cliente não tiver, existem outras formas de aprovar esse crédito e está tudo tranquilo, dá sim para aprovar o crédito. Uma outra pergunta que me mandaram diz o seguinte, fui demitida dias antes de assinar o contrato com a Caixa. E essa pessoa estava com a dúvida, né? Será que eu vou perder tudo que eu paguei? Não, não perde. A gente só tem que analisar o contrato. Todo contrato ele tem uma cláusula lá que fala sobre o distrato. O que é o distrato? A pessoa faz um trato e caso uma das partes não consigam cumprir, precisa fazer um distrato, né? Romper um trato. Então o cliente ele faz um trato com a construtora. Olha, eu vou negociar tantos R$ 1.000 com você e parte do valor eu vou pegar com a Caixa. Uma vez que esse cliente foi demitido, ele não vai conseguir pegar esse financiamento com a Caixa nesse momento. Quando ele consegue um novo emprego, ele precisa aguardar 120 dias. É um período que a Caixa pede de estabilidade. Então, se o cliente mudou de emprego, ele tem que aguardar 120 dias antes de pleitear o financiamento com a Caixa. Então, se acontecer isso, né, dele pleitear esse financiamento novamente, pode ser que ele precise fazer um distrato com a construtora. Então, é preciso analisar as cláusulas, ver o que reza no contrato com a construtora. Em geral, as construtoras, elas têm algo que chama venda garantida. A maioria, inclusive, das construtoras hoje com as quais eu trabalho, tem esse sistema de venda garantida. Ou seja, o corretor e os demais envolvidos no processo só receberão os honorários depois do imóvel estar transferido para o nome do cliente. Então, o que acontece? Até o imóvel estar transferido para o nome do cliente, a construtora, digamos, não teve nenhum gasto, né? Não pagou nenhuma comissão para o corretor em cima dessa venda. E caso o cliente precise fazer o cancelamento ou solicitar o distrato, ele recebe 100% do valor integral. Mas repetindo, isso não é regra, a maioria das construtoras trabalham assim. Então, no caso dessa pessoa que me perguntou, a gente tem que olhar o contrato, analisar cada cláusula e ver lá a questão de distrato. Tem algumas construtoras que solicitam uma multa pelo distrato. Essa multa pode ser de 10%, pode ser de 15%, vai depender do contrato e de cada construtora. Então, é necessário fazer a análise desse contrato. Eu respondi todas as perguntas que tinham até aqui, né? Como eu falei no início da live, essa live de hoje, eu tô um pouco gripado, assim, começou a gripe, né? O corpo fica daquele jeito, mas eu não queria deixar de vir aqui para responder essas perguntas conforme eu havia combinado. Então, eu vou encerrar por aqui, né? Eu quero deixar mais uma vez à disposição. Eu tenho recebido perguntas do Rio de Janeiro, perguntas de Pernambuco, hoje eu recebi perguntas do Mato Grosso do Sul. Eu fico muito feliz em saber que eu posso ajudar pessoas mesmo distantes, né? E essa pessoa perguntou assim, olha que legal você ter respondido, né? E eu falei assim, mas será que não é regra responder, né? Quando você recebe uma mensagem, responder?
Então, eu fico muito feliz de poder ajudar outras pessoas, mesmo que eu não seja o corretor dessa pessoa, mesmo que eu não consiga estar lá no Mato Grosso do Sul, ou eu consiga estar em Pernambuco ou no Rio de Janeiro, mas eu consigo ajudar outras pessoas e isso faz com que a minha missão de ajudar a você que está me assistindo e a você que é corretor também, ajudar as pessoas a realizar o sonho do primeiro imóvel. Então, se eu puder ajudar você, pode mandar mensagem pelo direct, pode fazer algum comentário nas fotos. Na medida do possível, pode ser que eu não, perdão, pode ser que eu não consiga responder tão rapidamente assim, mas eu prometo responder a todos que me enviarem perguntas. Obrigado, Marcos, obrigado pela mensagem aí. E obrigado a vocês que me assistiram aqui nesses poucos minutos. E fico à disposição de vocês, tiverem qualquer dúvida de imóvel, mesmo você que está sendo atendido por um outro corretor e às vezes não sentiu segurança ou não sabe se está tudo certo mesmo. Se você enxergar que eu consigo te ajudar de alguma forma, pode ter certeza que eu vou te ajudar e sem cobrar nada por isso. É só, digamos que é a minha missão mesmo, ajudar as outras pessoas, ajudar como eu sou ajudado diariamente. Eu acompanho pessoas também pela internet que me ajudam muito, mas muito mesmo. A internet assim veio para democratizar a informação. E eu estou aqui para democratizar a informação sobre imóveis, informação sobre aprovação de financiamento e outros itens sobre imóveis. Então é isso, gente. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui e uma ótima noite. E nos vemos na quarta que vem, às 8 horas da noite. Eu vou estar aqui, espero que sem gripe e sem a voz anasalada. Um abraço e boa noite.